saí pra socializar e me arrependi, galera. Sim, fui convidado pra essa festa, formatura misturada com aniversário. Família, festa de família, familiares. E eu fui já sem expectativas nenhuma. Fui já ciente do que poderia e do que de fato aconteceu, sem expectativas nenhuma, e fui para essa festa. E tudo que eu imaginei na minha mente que ia acontecer, aconteceu. Foi previsível. As perguntas, as interações sociais supérfluas, pois eu faz muitos anos que eu não fui em algum evento, em alguma interação social, em alguma festa, em uma interação social grande que me trouxe algum impacto positivo, que me agregou como pessoa. Faz muitos anos, muitos anos. Muitos anos mesmo. Sempre é o mais do mesmo, aquela mesmice. Então eu já fui com aquela mentalidade, mente aberta. Simplesmente rir ou não dar bola, dependendo da pergunta que me fizerem ou que me falarem. Simplesmente não levar pro coração. E foi o que aconteceu. Perguntas que eu imaginei que iam me fazer, comentários, tudo isso de uma interação, do que é uma interação social supérflua. Tudo isso ocorreu, aconteceu. Já de início, no início já da festa, de familiares, só parentes, foi feita uma pergunta, pois eu não dei abertura, não deixei que continuassem. Mas foi feito aquela pergunta que sempre fazem, que é, e as namoradas? Logo já de início. E eu falei o que eu sempre falo. Curto e grosso, sou meio chucro, óbvio. Num tom amigável, por assim dizer, né? Um tom tranquilo. Falei, tão por aí. Simples assim, tão por aí. E aí já ficou aquele clima meio estranho, pois é sempre essas perguntas que eles fazem. São 4 perguntas, pelo menos pra mim, quando eu vou em alguma interação, quando eu vou em algum evento social que tenha esse tipo de interação. É as 4 perguntas clássicas. E as namoradas é a primeira. Tá namorando, e a namorada já achou, é a primeira. A segunda, tá trabalhando onde? A terceira, casou? E aí, quando que vai casar? E a quarta, e os filhos? Já tá planejando filhos? Como é que tá isso? É as 4 perguntas clássicas. Nunca perguntam, por exemplo, quantos livros já leu esse ano? Qual o último livro que tu leu? Tu tem algum livro pra me indicar? Não. Ou qual é que é o sentido da vida? Na tua opinião? Sabe, chegar, tipo, mudando esse sistema, inovando, fazendo uma pergunta que vai te causar espanto, pois tu não escuta uma pergunta dessas. Por que eles não chegam perguntando algo assim? Né? Sempre aquelas perguntas básicas, supérfluas, que faz tu respirar profundamente e pensar no que tu vai dizer. Não, eles não fazem perguntas que agregam. Sempre essas perguntas supérfluas. E aí, mas como eu já fui nessa intenção de não levar nada pro coração, de saber que vai ser essas perguntas, essas interações, eu fui. Eu já não gosto de ir. Eu já não gosto de ir em festas, em eventos sociais, ainda mais de família. Porque tu presencia todo tipo de hipocrisia ali. Mas eu fui convidado e fui. A comida, a janta tava ótima, excelente. Nesse ponto eu não me arrependo. Comida ótima a comida.
churrasco, carne assada, carne de gado, galeto, como a gente chama aqui, frango. Muito bom. Muito top. Arroz, maionese. Comida que eu sou fã. Sobremesa também. Torta de bolacha, creme com sagu. Tinha uns outros quitutes. Cara, tava ótimo. A comida, excelente. Não tenho do que reclamar da comida. Comi, bebi também. Ingeri bebida alcoólica. Tomei 3 ou 4 caipiras. E depois chopp. 1,5 copo, 2 de chopp por cima. E por incrível que pareça, eu não fiquei bêbado. Galera, eu acho que eu sou imune ao álcool. Não fiquei bêbado. E não era fraca essas caipiras. Não eram fracas. Óbvio, um parente bebeu junto comigo. E essa pessoa não é muito de beber. Então eu bebi mais. Por estar ali, sentado a noite inteira, eu bebi. Eu não levantei. Eu levantei só pra ir no banheiro uma vez, galera. E o resto do pessoal dançando. Aquelas músicas flashback misturado com algumas coisas mais atuais que eu não escuto, que eu não ouço no meu gosto. Pessoal, eu sou metaleiro raiz, né, galera? Eu sou headbanger. Então, aquilo ali não era o tipo de música que eu curto, no meu particular. Mas como eu tava numa festa, num evento sociável, não me incomodou nem um pouco. Eles dançaram, me convidaram para dançar inúmeras vezes, mas eu não danço. Não sei, não gosto, não me interesso. E eu fiquei sentado ali a noite inteira, pois eu não gosto de dançar, eu não sei dançar, eu não quero dançar. E não sei por quê eu não fui. Na verdade eu sei. Não era nem por causa do gosto musical. E sim porque se eu não quero fazer uma coisa, eu não faço. Eu não vou fazer pra agradar aos outros. Entendeu? Ah, não vou dançar porque tá todo mundo dançando. E eu vou ir mesmo que dentro de mim, internamente, alguma coisa tá falando pra eu não ir. Entendeu? Se foi algum bloqueio meu, não sei. Pode ter sido. Ou por serem todos parentes ali, eu meio que travei. De repente, se fossem só pessoas desconhecidas, que quem sabe eu não teria, né? Eu teria ido dançar, de repente, talvez, não sei. Mas pra mim não tem sentido eu ficar mexendo o corpo, dançando músicas, sei lá, que não me agregam, entendeu? Que eu não gosto, que eu não curto. Quem sabe no futuro eu possa mudar? Pode ser, vai saber. Mas até hoje isso nunca se mudou. Sempre fui em festas. Nas que eu fui, nas pouquíssimas que eu fui, ficava ou num canto, ou sentado, ali tomando alguma coisa. Não sou de dançar. Como eu sou esse headbanger raiz, pra mim a dança seria bater cabeça, que é chamado, né? Que é, pra mim, talvez a única dança que me interessa. Bater a cabeça aqui, ouvindo um som, e deu, era isso. Então, pra mim não tinha sentido aquilo ali. E não fui. Eu não vou fazer uma coisa que eu não tô me sentindo à vontade por dentro, entende? Então, comida boa, ótimo, excelente. Por esse ponto eu não me arrependo. Bebi também, bebida alcoólica, eu não sou de beber, mas bebi. E por causa da comida eu não me arrependo, mas pelo resto, as interações sociais supérfluas. Dei o cortaço lá no início. Perguntaram se eu tinha namorada. Cortei. Tão por aí, eu falei. Curto e grosso, sem dar muita trela, e não puxei mais assunto. Na verdade, não fui eu que puxei assunto. Vieram puxar assunto comigo. Eu falei isso. Não falei na maldade também, falei... Era a resposta que me veio em mente. E eu usei ela, né? Então foi isso.
E eu era o único solteiro também, galera. Pra variar. O único solteiro, o resto, todo mundo namorando ou casado. Todo mundo com seu par, com seu parzinho, dançando. E eu vi que eu era o único solteiro. O único solteiro de pouco mais de 100 pessoas. E óbvio, eu ficava olhando, analisando o comportamento das pessoas a noite toda, pois eu não fiquei bêbado, né? Fiquei analisando, vendo. Enquanto estava sóbrio, sentado, observando. Eu era o único, olhei para todas as pessoas, eu era o único solteiro. O único que estava sozinho. Então eu era o único solteiro ali presente. E eu via os olhares de julgamento das pessoas. Sem elas abrir a boca, tu consegue sentir. Então eu vi, por eu estar sentado, não estar dançando, não estar me misturando, e solteiro, sozinho, já causa aquele impacto para as pessoas que estão acostumadas nesse mundinho de ter um par, de ter uma duplinha, de estar em um relacionamento afetivo, amoroso. Mas eu penso, será que essas pessoas são felizes realmente? Será que elas estão contentes com seu par? Não estão brigando em casa às vezes? E usam esses eventos sociais, essas festas, pra aquela válvula de escape. Ah, não aguento mais em casa, não aguento mais essa rotina. Vamos logo lá. Pra, de certa forma, esquecer um pouco do seu par, daquela rotina. E usam aquilo ali como uma camuflagem. Será? Pois vários casais eu vi a mulher indo embora primeiro da festa e o marido ficou lá dançando. Eu vi várias. Não foi capaz de ficar até o final com o marido. Então eu não sei se de fato estão realmente felizes para ter esse julgamento em olhares de ver um cara solteiro, sozinho, ali sentado bebendo. Ou queriam estar no meu lugar de repente. Não sei. Porque é impactante para eles, é impactante. É uma anomalia. Eu era um alienígena ali. Aquele cara estranho, esquisito. Mas esse cara não dança. Esse cara não tem ninguém, tá ali sozinho. Cara, que estranho. Eu senti isso, esses olhares de julgamento. Mas como eu fui mente aberta, fui tranquilo. Vamos socializar? Então vamos. Vamos usar máscaras. Vamos ir tranquilo. Bem de boas. E fui bem de boas. Obviamente eu evito ao máximo. Não gosto de festas. Não gosto de interações sociais nesse nível. Pois como eu falei antes, faz muito tempo que eu não fui em algum evento social assim grande que me agregasse alguma coisa. Então não tem por que eu ir. Por que eu vou ir? Eu adotei esse estilo de vida pra mim. Se eu não sou bem-vindo num lugar, se um lugar não me agrega algo, não tem por que eu ir. Por que eu vou ir lá? Nesse local, nesse ambiente, entendeu? E ao chegar em casa, me veio uma reflexão, me veio, de certa forma, essa crise existencial. De eu estar perdendo algo, talvez. Não sei se vocês têm isso também, eu tenho às vezes. Às vezes eu tô em casa e eu penso, cara, tá todo mundo vivendo a vida e menos eu. Parece que eu sou o único que não tô vivendo a vida, entre aspas. Tô aqui solteiro, não tô me misturando, não tô namorando, não tô fazendo o que a maioria das pessoas fazem. Vocês têm isso também? Às vezes eu penso que tá todo mundo, sei lá, vivendo a vida, entre aspas, e eu não. E naquela noite, quando eu cheguei em casa, me veio essa crise. Uma crise existencial nesse tipo. De que talvez eu deveria ter dançado
violado essa minha honra, essa minha essência. Eu pensei nisso depois e fiquei refletindo. Ou será que se eu tivesse feito isso, teria me arrependido bem mais? E aí que eu teria me arrependido mesmo? Pois eu não sei dançar, não gosto. Provavelmente eu ia ficar travado. Eu não me senti bem. Então, quando eu não me sinto bem, eu não faço tal coisa. Mas depois eu fiquei refletindo isso, fiquei pensando nisso. Pensativo. E aí veio essa crise e meio que te engole por inteiro. Por isso que eu não gosto de ir. Não vou. Evito socializar ao máximo, porque eu sei das perguntas que vão vir, dos papos, das conversas, sempre a mesmice. As pessoas parecem que estão naquele ciclo de rotina, de convivência e não mudam. Pois é, como eu falei no início, anteriormente, por que não vieram com perguntas que agregam de fato? Porque as pessoas elas não costumam sair daquelas crenças, daquela genética, daquela narrativa genética que já está impregnada nelas. Então é isso. Por causa da comida, daquele churrasco, da maionese, daquele arroz top, que eu sou fã, adoro, eu não me arrependi. Mas do resto, a música, dança, o que eu quero dançar, cara? Aquele tipo de dança, pelo menos não. E as interações e as perguntas, me arrependo completamente. Não indico, não recomendo. Dificilmente eu vou numa de novo. Dificilmente. E no mais é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!